infelizmente aqui a aula é sobre política, nós vamos passar para os filósofos que falaram sobre política. Não é o caso de Descartes, mas Descartes é o pai do racionalismo, desse racionalismo que serviu para fundamentar o Renascimento. Vamos agora para algumas características do iluminismo, mas eu já falei um pouco do iluminismo para a gente adiantar para os filósofos. Já o iluminismo foi um movimento filosófico, político, social, econômico e cultural que defendia o uso da razão como o melhor caminho para se alcançar a liberdade, a autonomia e a emancipação. Tradicionalmente se coloca o iluminismo entre 1715, ano em que Luís XIV morreu, o Rei Sol, considerado o grande símbolo do absolutismo monárquico, do Estado absolutista. Quando ele morre, marca aí o início do iluminismo. E 1789, com o início da Revolução Francesa, que, como já falei, marca o início da Idade Contemporânea. O iluminismo no campo político foi o conjunto de ideias que contrapunham o antigo regime, marcado pelo domínio dos reis, Estado absolutista, absolutismo monárquico ou monarquia absolutista, como já falei, e em menor proporção da igreja, e influenciou as revoluções burguesas. Vamos parar um pouquinho aqui para a gente explicar isso. Galera, o iluminismo foi o combustível das ideias para as revoluções burguesas, momento pelo qual a burguesia toma o poder dos reis absolutistas. Na Idade Moderna, o poder era centralizado e quem mandavam eram os reis. Essa característica nós chamamos de Estado absolutista, Estado com poderes absolutos. Quem era o Estado? O próprio rei, rei com poderes absolutos, monarquia de rei, poder de um, com poderes absolutos. Esse rei vai ser questionado. Esse antigo regime vai ser questionado. Ora, o que é o antigo regime? Nada mais, nada menos do que a igreja mais a nobreza, que mandaram no mundo desde a Idade Média. Contudo, na Idade Média, quem mandava mais era a igreja. Na Idade Moderna, o jogo vira. Quem manda mais é a nobreza, ou melhor, o rei. É como se eles fizessem uma mesma classe social. Igreja, clero, né? Mais a nobreza. E acima de todos eles estivessem os reis. Esse antigo regime será questionado duramente pelas ideias iluministas. Então percebam, como é que eu sei que o filósofo, que a arte, que a literatura, que um texto é iluminista ou renascentista? Ele é renascentista, se você vê o século, já sabe, se estiver no início da Idade Moderna, mas não precisa ser pelo século. Se ele faz duras críticas ao mundo medieval, ele é renascentista. Se ele faz duras críticas ao mundo moderno, ao antigo regime, representado pela nobreza e clero, se ele faz duras críticas ao rei, ele só pode ser iluminista. Maquiavel, por exemplo, em seu livro Príncipe, vai defender o poder centralizado nas mãos de uma única pessoa. Logo, Maquiavel é um renascentista, claramente. Hobbes, outro renascentista, veremos daqui a pouco, também defende o poder do rei, renascentista. Aí você pega Rousseau e Locke, que veremos, são iluministas, e vocês vão perceber que eles atacam o poder do rei. Então essa é uma das formas de dissociar, de distinguir o renascimento do iluminismo, ok? Para melhor fixarmos, vejamos que o iluminismo caracterizou-se por ser contrário ao antigo regime, já falei, que se alicerçava em três pilares fundamentais: Estado absolutista, falamos, economia mercantilista, já explicamos, e sociedade estamental. Sociedade estamental nada mais é do que uma sociedade rígida, sem mobilidade social. Nasceu da plebe, nasceu plebeu, vai ser plebeu a vida toda. Nasceu da nobreza, vai ser nobre a vida toda. Raríssimas são exceções que têm mobilidade social, como por exemplo conseguia-se ser do clero, e aí tem o alto clero e o baixo clero, não vai dar tempo de explicar, e por algum motivo conseguia chegar ao alto clero, então tinha uma ascensão social, mas isso era quase que impossível, uma sociedade rigidamente estratificada, não tem mobilidade social. No estamento de baixo estavam os plebeus, e aí botem todos, burguesia, artesãos, camponeses, comerciantes. No estamento superior, os nobres e o clero, e em cima de todos eles o rei, ok? Há algumas pirâmides que colocam o rei, né, com a nobreza, abaixo o clero e abaixo a plebe. É tal como está aqui nessa imagem que vocês estão podendo perceber. Então, como eu falei, os iluministas combateram no campo da política o Estado absolutista, que representava o atraso, segundo eles, o despropósito político, e defendia os valores da nobreza europeia. Percebam, o iluminismo ataca os reis, enquanto os renascentistas
iluministas defendem. Maquiavel e Hobbes defendem reis, logo renascentistas. Rousseau e John Locke combatem os reis, Voltaire também, Montesquieu também, se combatem os reis, logo iluministas, beleza? Partindo do ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, os iluministas provocaram uma grande revolução no pensamento da época, uma grande revolução na história, pois eles influenciaram diretamente as revoluções burguesas, como a gente falou. O momento em que a burguesia tomou o poder, toma inspirada pelas ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Inimigos da intolerância defendiam acima de tudo a ideia de liberdade. Eram partidários da ideia de progresso e procuravam explicação racional para basicamente tudo. O principal objetivo dos filósofos iluministas era buscar a felicidade humana. Nisso eles se assemelham muito aos filósofos da antiguidade, Sócrates, Platão e Aristóteles. Qualquer debate de política, ética, lá nos antigos, eram buscando o bem comum, buscando a felicidade humana, a virtude humana que leva consequentemente à felicidade. E nisso eles se assemelhavam. Eles rejeitavam a injustiça, a intolerância religiosa e os privilégios das classes superiores, repito, do antigo regime, da nobreza e do clero. Visavam então libertar a humanidade das trevas, do antigo regime, e trazer a luz por meio do conhecimento. Daí esse período ser conhecido como século das luzes e o nome do movimento iluminismo, que era uma tentativa ou uma alusão a combater as trevas que era no momento passado e agora vivermos sobre as luzes da razão, sobre as luzes do conhecimento, do entendimento, livre das injustiças, da intolerância, beleza? Concepção política em Nicolau Maquiavel. Nós veremos agora o que um dos maiores pensadores da história da filosofia moderna, ou melhor, um dos maiores pensadores da história do pensamento político filosófico de toda a história da filosofia, nos legou, nos disse sobre política, beleza? Então vamos agora mergulhar em Maquiavel. Em seu livro O Príncipe, Maquiavel se esforçou em superar o teocentrismo, em vistas do antropocentrismo, em suas reflexões filosóficas sobre política. Lembra que eu coloquei aqui que uma das principais características da Idade Moderna é a passagem do teocentrismo, próprio da Idade Média, para o antropocentrismo, que vai ser uma característica própria da Idade Moderna. Pois bem, agora veremos na prática como isso se deu a partir da teoria de Maquiavel. Maquiavel é responsável por laicizar a política, tornar a política laica, isto é, separada da religião. Durante toda a Idade Média, a política esteve atrelada à religião. Lembre-se de Tomás de Aquino tentando a todo custo fazer com que a lei divina estivesse acima das leis humanas. Isto é, ele reconhecia que as instituições políticas eram de natureza humana, mas elas estavam submissas, ou deveriam estar, segundo ele, à lei divina, ou seja, a igreja. A igreja tinha um poderio político na Idade Média. Maquiavel vem para romper isso, vem para separar, para tornar a política laica, separar a política da religião. Toda vez que virem a palavra laica, é separado da religião. E esse é o grande legado deixado por Maquiavel. A política é de natureza humana. Então Maquiavel mergulha na filosofia dos gregos, na filosofia de Platão, na filosofia de Aristóteles, que entendiam a política como natureza humana. Lembre-se de Aristóteles, o homem é um animal político. Para Maquiavel, a política cabe aos homens e deve ser separada da religião, beleza? Então, diferentemente dos teólogos que partiam da Bíblia e do direito romano, para formular as teorias políticas, Maquiavel vai partir da experiência real do seu tempo para teorizar acerca da política. Então vejamos, segundo Maquiavel, o bom governo não é apenas aquele que representa a vontade de Deus. É sob essa perspectiva que Maquiavel rompe com o teocentrismo próprio da Idade Média para o antropocentrismo, marcante característica da modernidade que estava se consolidando através do renascimento. Maquiavel entende que o bom político não deve seguir os princípios cristãos, muito pelo contrário, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então assim, Maquiavel está rompendo com o teocentrismo, iniciando na política, na reflexão sobre política, o antropocentrismo
próprio do Renascimento. Falei do Renascimento. Então Maquiavel, ele é um renascentista. Ele está botando para lascar, como falei anteriormente no nosso curso, com a igreja, com a Idade Média, com a característica da Idade Média, e está criando saídas para a crise medieval. E as saídas encontradas é a centralização política em uma pessoa, que é o príncipe, que é o governante, e na separação da religião da política. Separar a religião de política é a marca principal da filosofia de Maquiavel, e coloca em prática a passagem do teocentrismo na política, marcada pelo poder da igreja, marcada por uma busca incessante em que o governante seguisse os princípios cristãos e conduzisse o povo à cidade de Deus e conduzisse o povo à lei divina, para uma política apartada da lei divina, para uma política laica, para uma política antropocêntrica, onde o homem é o centro da atividade política. A política passa a ser entendida como natureza humana, assim como eram para os gregos. Então percebam que Maquiavel sofre muita influência dos gregos, na verdade os renascentistas como um todo. Lembrem, o Renascimento busca renascer a cultura greco-romana, renascer aquela razão grega que ficou meio que escondida durante a Idade Média, porque na Idade Média havia uma valorização da fé em detrimento da razão, ok? Então vamos continuar em Maquiavel. Percebeu que a defesa da política como algo ligado à ética e ao bem comum não passava de uma idealização política perfeita e que não havia possibilidade de ser posta em prática. Quem idealizou a política? Tanto Platão no seu livro A República, quanto Aristóteles no seu livro A Política. Aristóteles, logicamente, bem menos do que Platão, mas ambos teorizaram sobre essa política racional que visava o bem comum. Idealizaram como deveria ser a sociedade e como deveria ser a política. Maquiavel não. Diferentemente dos gregos, ele vai partir da sua experiência real e vai teorizar sobre política a partir da sua prática. Voltemos ao texto. Compreendeu que a cidade ideal defendida por Platão, e lembre-se que Platão foi cristianizado por Agostinho, ou mesmo o Estado com maior expressão da felicidade coletiva, defendido por Aristóteles, que foi cristianizado por Tomás de Aquino, ou ainda o bom governo proposto pelos romanos, eram meras idealizações políticas desprendidas da realidade. Maquiavel partia da sua própria realidade, não da idealização de uma forma de política. E para ele, esta realidade era uma realidade que está em um contexto de renascimento comercial e urbano, como eu expliquei, e da necessidade de um poder centralizado. Lembre-se o que eu falei no início dessa aula. Assim como era cada vez mais comum em sua época, as reflexões filosóficas de Maquiavel partiam de uma realidade empírica. Então ele constatou que o Estado ideal greco-romano ou o Estado cristão pensado pelos medievais não eram possíveis, pois os homens são muito mais motivados pelos sentimentos negativos do que pelos sentimentos positivos. Vale uma dica aqui importantíssima para você que vai fazer o Enem ou para você que está aqui para entender sobre política, que é mestre, que é doutor ou graduando. Lembrem-se, aqui nós estamos no cenário da igreja no poder e nesse momento histórico nós estamos tendo um fato histórico extremamente importante, que é a reforma protestante. E a igreja vai fazer uma contra-reforma para tentar apaziguar, para tentar minimizar os danos da reforma protestante. Por que eu estou falando em reforma protestante e em contra-reforma? Porque, olha, Maquiavel caiu com uma luva para os protestantes e caiu com uma pedra para a igreja católica. Porque ele passa a defender a política separada da religião. E até então, quem tinha domínio sobre a política era a igreja, que funcionava até então como Estado. Lembram da aula sobre filosofia política na Idade Média? Que não tinha Estados nacionais, propriamente dito, a igreja funcionava como Estado? Agora não, agora é Maquiavel. Não só está separando a política da religião, como está defendendo um poder centralizado, um poder de natureza humana, que não é submisso à igreja. Então o que a igreja vai fazer? Vai tentar enfrentar Maquiavel. E surge então o termo maquiavélico, que é uma forma equivocada de entender a teoria de Maquiavel. É uma forma, inclusive, preconceituosa de falar sobre a teoria de Maquiavel. O termo maquiavélico é justamente para tratar como algo ruim a teoria de Maquiavel, uma vez que era uma teoria que contestava o poder político da igreja. Então vale essa dica aí. Vamos voltar para a aula e continuar com Maquiavel, porque tem muita coisa que Maquiavel falou sobre política e não dá para falar em um tempo curto. Vamos continuar.
Maquiavel é considerado o pai da ciência política moderna, pois estabeleceu as bases do poder político como conhecemos até os dias atuais, tendo como marca mais expressiva em seu pensamento e como resultado de suas investigações, olha aí o que eu já falei, a separação entre política e religião. Ele é responsável por separar, por laicizar, por tornar a política laica. Defendia que o poder político ou o poder do Estado tem razões que justificam seus atos, que independem dos ideais religiosos. Ora, se para a Idade Média, para os pensadores medievais, os príncipes, os governantes deviam seguir os preceitos religiosos, os princípios cristãos, as convicções cristãs e levar as pessoas até Deus, salvar as almas, Maquiavel vai dizer que não, muito pelo contrário. Inclusive ele cria uma nova noção de ética. Eu convido você a assistir a Ética em Maquiavel, e tem um vídeo no nosso YouTube só sobre ética em Maquiavel, que é mais ou menos o que a gente vai colocar aqui. Cria uma nova concepção de ética, sobretudo para o governante, que independe dos princípios cristãos. Por que, professor, independe dos princípios cristãos? Porque o rei pode fazer tudo o que estiver ao seu alcance para se manter no poder e, consequentemente, manter a ordem social. Mais à frente eu vou explicar novamente isso mais detalhadamente. Mas agora o que eu quero que você entenda é que surge então uma nova perspectiva ética. O rei pode, por exemplo, mandar matar, pode reprimir uma rebelião, desde que ele tenha justificativas para tal. Ele não precisa ser bondoso como um cristão, ele não precisa seguir os princípios cristãos, é como se ele estivesse acima da ética cristã, porque ele tem que desempenhar uma tarefa extra, que é a tarefa de manter a ordem social, de manter o bem comum. Para se ter o bem comum é preciso se ter a ordem social, e para se ter a ordem social e manter a ordem social é primeiro necessário manter-se no poder. Então ele pode fazer tudo o que estiver ao seu alcance para se manter no poder e para manter a ordem social, inclusive matar, inclusive torturar. Então pensemos aí que ele não precisa seguir princípios cristãos e não deve obediência à fé cristã, ou seja, levar as pessoas a Deus. Ele tem que levar as pessoas ao bem comum, e esse bem comum é alcançado através do ordenamento social. Ok? É mais ou menos como se, com Maquiavel, nós tivéssemos rompido os grilhões da religião. A política já não é mais governada sobre os valores e princípios religiosos. Constitui-se assim uma nova concepção política, mas também uma nova concepção de ética para o governante. E se tem uma nova concepção de ética para o governante, é também uma nova concepção de ética para todos os cidadãos. É como se a ética da vida pública e da vida privada fossem agora dissociadas. Mas isso, repito, assistam um vídeo sobre ética. Vamos voltar para a política. E lembrando que essa política e essa ética apartada da religião, segundo Maquiavel, garantirá autonomia ao poder constituído. Ora, que poder constituído é esse? Poder dos reis. Maquiavel defende os reis no poder, por isso que é um renascentista, lembra? Defende uma das principais características da modernidade, que é o Estado absolutista. Maquiavel vai defender esse rei com poderes absolutos, e temos que separar a religião da política para que esse rei tenha autonomia plena, independentemente dos preceitos religiosos, não sendo influenciados e manobrados pelas instituições religiosas. Nesse caso, falamos diretamente da Igreja Católica. É por isso, como eu já falei, dei a dica aqui, que a igreja vai ficar tão puta com Maquiavel e vai se referir a Maquiavel como um termo pejorativo, dizendo isso é maquiavélico, como isso é algo ruim, é algo que não presta, é algo desprezível, isso é maquiavélico. Então essa forma pejorativa de se falar maquiavélico, ou do termo, do que ganhou a conotação do termo, é muito em função da igreja, que vai ficar puta com Maquiavel, por tudo que eu já expliquei. No desenvolvimento desse pensamento filosófico acerca da política, Maquiavel desenvolve dois conceitos: fortuna e virtu. Para entendermos a política em Maquiavel, é preciso lembrarmos da fortuna e do virtu. O que é a fortuna? Fortuna remete àquilo que não está no domínio do nosso poder, ou seja, aquilo que não depende de nós, que está exterior à nossa vontade, que independe da nossa vontade. Em Maquiavel, a fortuna não deve ser interpretada como acúmulo de riquezas, viu? Nada a ver com isso. Trata-se, na verdade, de um conceito filosófico que deve ser entendido como uma coisa inconstante, como um capricho. Isto é, não depende da vontade humana.
Já virtu refere-se mais ao seu conceito latino de virilidade, de força, de poder, a determinação aplicada por um indivíduo que pretende conquistar algo. Então, para Maquiavel, o governante de virtu, ele domina a fortuna, ele consegue se adaptar às circunstâncias, ainda que para isso ele precise ser instável e inconstante. Trata-se de alguém que consegue se adequar a determinada situação. Para Maquiavel, quem deve governar é governantes de virtu. Esses governantes controlam a fortuna. Vejamos, o governante de virtu conduzirá suas ações, ora pela misericórdia, ora pela crueldade. Ele se adapta às situações. Para Maquiavel, assim deve ser o príncipe, assim deve ser o governante. Ele deve ser como uma raposa e como um leão, tal como veremos. Por que, professor? Tal como uma raposa e como um leão. Ele precisa ser hábil como uma raposa e forte como um leão. Mas ele não pode ser só raposa e nem só mesmo leão. Ele tem que ser os dois. Ele não pode ser só inteligente como uma raposa, porque se ele só for hábil como uma raposa, ele não demonstra poder e assim ele vai perder o poder que tem. Ou se ele só for poder, ele não vai ter a habilidade da raposa e vai perder o poder que tem também, porque, por exemplo, a nobreza pode tomar o poder dele. Então ele tem que ser inteligente como a raposa e forte como o leão. Vamos ver isso agora. Para Maquiavel, o príncipe ou governante deveria ter as qualidades da raposa. Olha as qualidades de habilidade, flexibilidade, astúcia e dissimulação. O príncipe tem que ser dissimulado. Veja que é uma ética nova. Imagina um cristão dizer que o governante tem que ser dissimulado. Para Maquiavel, não. O governante deve ser dissimulado. Deve ser inteligente, habilidoso, astuto e ser como o leão. Olha as características do leão. Força, vigor e poder. Em mesma medida e proporção. Para Maquiavel, o governante deve ser amado e temido ao mesmo tempo. Ele não pode ser só amado e ele também não pode ser só temido. Se ele só for amado, ele vai mostrar fragilidade e vão tomar o poder dele. Se ele só for temido, ele vai criar resistência a ele e também vai perder o poder. Ele tem que ser os dois, ele tem que ser amado e temido ao mesmo tempo, em proporções iguais. Então Maquiavel é um clássico para líderes de empresas, para CEOs, para políticos, para professores como eu. Eu vou fazer um vídeo no YouTube só dizendo como Maquiavel é importante para a sala de aula. Assim, Maquiavel foi um dos mais importantes pensadores da modernidade, em especial por defender a separação, como já falei e repito, entre religião e política, entre igreja e Estado. Os pensadores que vão vir depois de Maquiavel também vão defender o Estado laico, tal como temos hoje na nossa Constituição no Brasil. Só para citar um exemplo, a importância de Maquiavel para o mundo todo, para o mundo ocidental. Estado laico defendido por Maquiavel é um Estado que independe das religiões, é um Estado autônomo em relação às religiões. Para fecharmos o pensamento político de Maquiavel, vejamos esse seguinte trecho. O princípio básico do pensamento político em Maquiavel é manter a todo custo o poder do príncipe. Isto é, o poder do governante manter o Estado, para que se torne possível, através desse Estado, promover o bem comum. Então preste atenção que assim como os gregos, para Maquiavel também, o objetivo do Estado é promover o bem comum, promover o bem coletivo. Só que ele percorre um caminho diferente do dos gregos. Para Maquiavel, o principal objetivo da política é a manutenção da ordem, que é simbolizada através do poder político do Estado. Só é possível manter a ordem se for mantido o Estado. Assim, o principal objetivo do governante, do príncipe de Maquiavel, se você ainda não compreendeu, quando Maquiavel escreveu o livro O Príncipe, ele falava de todo e qualquer governante, beleza? Então, para ele, o principal objetivo deste príncipe, deste governante, é se manter no poder para assegurar a ordem social e, consequentemente, promover o bem de todos, o bem comum, o bem coletivo, custe o que custar. Então, uma frase que define Maquiavel, não é dele, mas define ele, são: os fins justificam os meios. Lembra sempre dessa frase para lembrar da teoria política de Maquiavel. Por quê, professor? Porque tudo deve ser feito pelo governante para manter-se no poder. Então, seja o que for que seja necessário fazer, matar, torturar, como já falei anteriormente, é sim permitido ao príncipe. E ele deve fazer tudo que tiver ao seu alcance para se manter no poder,
para manter a ordem social e, consequentemente, manter o bem coletivo. Percebam que Maquiavel já entendia que a sua sociedade era dividida em classes. E o que é a ordem social para Maquiavel? Que a classe de baixo, os plebeus, não se revoltem contra os nobres e, por sua vez, que os nobres não oprimam e subjuguem demasiadamente os plebeus, ou seja, que os nobres não explorem demais os plebeus. Quem mantém essa ordem? O príncipe, o governante. Esse governante que tem que ser amado e temido. Ele não pode ser só temido, porque senão os seus súditos vão se revoltar contra ele, e ele também não pode ser só amado, porque se ele só for amado, não vai ter força suficiente para se manter no poder e fazer tudo o que tiver ao seu alcance para manter a ordem social e, consequentemente, o bem comum. Para Maquiavel, entendam, o bem comum, o bem coletivo está justamente na manutenção da ordem social. Repito, que a plebe não se rebele contra a nobreza e que a nobreza não explore demasiadamente a plebe. Nessa ordem, todo mundo vai viver bem e o bem comum vai ser alcançado através da figura do príncipe. É o príncipe que consegue manter esse bem comum, esse ordenamento social, ok? Ou seja, o compromisso do governante é manter o ordenamento social para assim alcançar o bem comum. Essa manutenção da ordem se dá assegurando a divisão social que eu acabei de explicar. E isso independe dos meios a serem empregados para se alcançar determinada finalidade. Então, para lembrar de Maquiavel, lembra sempre, os fins justificam os meios. Agora veremos a concepção acerca da política dos filósofos considerados ou denominados de contratualistas. Veremos três grandes nomes da filosofia moderna: Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e John Locke. Todos os três entendiam que o homem passou do estado de natureza para o estado civil a partir do contrato social. A partir do contrato social que os homens criaram o Estado, tal como nós conhecemos. É extremamente importante compreender que os contratualistas estão interessados por compreender a origem do Estado, a natureza do Estado, qual a finalidade do Estado. Então, o ponto de partida desses contratualistas é a compreensão do Estado. Pensemos da seguinte forma: qual foi o momento pelo qual os seres humanos, os indivíduos, abdicaram das suas liberdades individuais e deram ela a um terceiro, que aqui nós chamaremos de Estado? O Estado regulamenta as nossas vidas através de leis. Qual foi o momento que a sociedade, repito, os indivíduos, entregaram então a sua liberdade para o Estado? Qual foi o momento que alguém passou a mandar nas outras pessoas e elas negaram as suas próprias liberdades? Em nome de que isso aconteceu? Por que decidiram construir o Estado? Qual a origem do Estado? E qual é a finalidade desse Estado que surgiu? Qual é a finalidade das pessoas negarem as suas liberdades individuais e obedecerem às regras do Estado, às regras desse poder que a gente aqui está chamando de Estado? Então é essa a grande preocupação dos filósofos contratualistas. Cada um vai chegar a uma resposta diferente. Thomas Hobbes é uma resposta que defende os reis no poder, ou seja, uma resposta renascentista. E Locke e Rousseau é uma outra resposta, uma outra explicação para o contrato social que critica o rei, ou seja, são iluministas. Professor, quer dizer que dentro dos contratualistas tem tanto renascentista quanto iluminista? Exatamente isso. E por que então? Porque ambos concordam que nós passamos do estado de natureza para o estado civil através de um contrato social. Ambos compreendem que a civilização, o estado em si, a noção de estado civil está muito ligada à noção de civilização. As civilizações começaram a se organizar politicamente a partir da concepção, ainda que prematura, de Estado. E aqui nós teremos uma convergência entre eles. Eles convergem em compreender que essa sociedade, esse Estado, se estabeleceu a partir de um contrato social. Mas calma, vai ficar muito mais fácil de compreender ao decorrer da aula, quando passarmos pelo pensamento de Hobbes, pelo pensamento de Rousseau e pelo pensamento de Locke. E quando explicarmos o que é o contrato social, o que são os contratualistas, enfim, vai ficar mais fácil compreender. O que eu preciso que vocês identifiquem é que existem dentro dos contratualistas renascentistas, como é o caso do Hobbes, e existe dentro dos contratualistas iluministas, como é o caso do Rousseau e do Locke. Eles
concordam em relação ao contrato social, mas têm divergências profundas em relação dos motivos pelos quais os indivíduos, os seres humanos, estabeleceram o contrato social e firmaram esse pacto, né, esse pacto social, e constituíram o Estado como nós conhecemos hoje. Beleza? Vejamos. Entre os séculos 16 e 18, surgiram correntes filosóficas que refletiam sobre a política e sobre a origem e a finalidade do Estado. Buscavam compreender como provavelmente se deu a criação do Estado, como a sociedade se comportava antes dele e quando os indivíduos sentiram a necessidade de criar o Estado. Alguns filósofos defenderam que o Estado havia sido criado por meio de um suposto contrato social. Esta corrente filosófica passou a ser denominada de contratualistas. São contratualistas aqueles que entendem que a sociedade civil, a sociedade como nós conhecemos, as civilizações, o próprio Estado se constituiu a partir de um contrato social, um pacto social. Mas vamos continuar, que daqui a pouco eu explico isso com mais detalhes. Os contratualistas divergiam entre si, como eu já falei, ao compreenderem de forma distinta os motivos que levaram os indivíduos a firmarem um contrato social, bem como divergiam sobre o exercício de poder e a finalidade do Estado. Hobbes, por exemplo, entendia que o homem é mau por natureza e por isso houve a necessidade de constituir o Estado ou o contrato social para que os homens pudessem sentir proteção. Rousseau, dilaceralmente diferente de Hobbes, vai entender que o homem é bom por natureza. O homem não era ruim. E por que então a necessidade do contrato social? Aí Rousseau vai dar uma outra resposta que a gente vai ver daqui a pouco. John Locke entendia que o Estado tinha como objetivo, como finalidade, proteger a vida e a propriedade privada. Já Rousseau entendia que a propriedade privada era a origem de todos os problemas. Então percebam que eles vão chocar os pensamentos, eles vão divergir entre si, mas concordam numa coisa: houve um contrato social para que se estabelecesse a passagem do estado de natureza para a sociedade civil. Logo, para podermos entender a filosofia política dos contratualistas, é imprescindível distinguirmos o estado de natureza do estado civil. Então vejamos o que é o estado de natureza e o que é o estado civil. O estado de natureza basicamente era como os indivíduos, como os seres humanos viviam antes de ser firmado o contrato social, antes de ser firmado esse pacto social que fundou a sociedade civil. Então, antes da civilização em si, quando o homem vivia no estado primitivo, o homem vivia no estado de natureza. Assim, caracteriza-se pela relação que existe entre os indivíduos sem a interferência do Estado, ou seja, antes do contrato social. A gente está falando do homem no seu estado mais puro e mais natural, a gente está falando do homem primitivo. Já o estado civil é o momento posterior ao estado de natureza, quando se estabelece a sociedade tal como nós conhecemos, quando se funda o Estado tal como nós conhecemos hoje. Falo Estado enquanto instituição social. E aí vale a dica de ir lá no nosso canal e assistir a diferença entre instituições sociais e grupos sociais, e lá eu defino bem o que são instituições sociais. Aqui não dá tempo porque a gente tem que continuar o nosso curso estudando especificamente política e entendendo o pensamento político da Idade Moderna. Então vamos continuar. Já definindo o que é estado de natureza, esse estado lá do homem na sua fase mais pura e natural, a fase mais primitiva, e o estado civil sendo esse estado posterior ao estado de natureza, onde se firma a sociedade após o contrato social. Um antes do contrato social, outro após o contrato social. Um antes do advento do Estado, outro já com o Estado, após o Estado. Beleza? Um no estado primitivista, outro já no estado de sociedade civil. Essa é a diferença do estado de natureza para o estado civil. O bicho pega para capar agora. Por que os homens saíram do estado de natureza para o estado civil? Essa é a grande questão filosófica que os contratualistas vão tentar responder. Hobbes vai dar uma resposta, Rousseau vai dar outra e Locke vai dar outra. Dada essa resposta, eles vão responder, então, qual é a finalidade desse estado? Hobbes vai dizer que o estado tem finalidade de tal forma, Rousseau de outra forma e Locke de uma forma totalmente distinta. E aí você vai saber das três e pode concordar
com um ou com outro ou discordar de todos eles. Eu pessoalmente gosto muito da teoria de Rousseau, mas vem comigo, vamos entender a teoria de Rousseau, a teoria de Locke, a teoria de Hobbes. Locke, por exemplo, sua teoria vai ser a mais vitoriosa e vai influenciar o mundo todo. Basicamente, nós vivemos segundo as teorias de Locke, a partir do liberalismo político. Mas isso daqui a pouco. Vamos primeiro passar por Hobbes. Só que antes de Hobbes, deixa eu explicar para vocês o que é o contrato social. Vejamos o que é o contrato social. O contrato social consiste em um pacto em que todos os indivíduos de uma mesma região reneguem o seu estado de natureza e suas liberdades individuais e se coloquem obedientes a um soberano, Estado. Vamos pensar nos egípcios. Em qual momento os indivíduos da civilização egípcia negligenciaram ou negaram as suas liberdades individuais e passaram o poder para o faraó? Em qual momento isso acontece? E por que isso acontece? E qual a finalidade desse Estado que se estabelece? Então é isso que os filósofos contratualistas estão tentando entender. E para eles, nós saímos do estado de natureza para o estado civil, para a sociedade, para o Estado, a partir de um contrato social. Por isso que algumas vezes eu estou dizendo pacto, porque não é um contrato assinado por todos, que todos vão lá e assinam, como nós entendemos a ideia de contrato nos dias atuais. A gente está falando aqui de um pacto na sociedade que nega as suas liberdades individuais e passam a obedecer a um terceiro, passam a obedecer a um soberano, ao Estado. E aí foram várias formas de governo. Governo e Estado são coisas distintas. Estado é uma coisa, governo é outra. Estado é uma instituição social, Estado é perene, contínuo, enquanto governo é passageiro. O Estado brasileiro existe, mesmo diante de governos como Bolsonaro, como o governo Lula ou como governos anteriores, beleza? A política de governo e a política de Estado. O que nós estamos aqui pensando, ou melhor, o que os contratualistas estão discutindo ou tentando compreender, é a finalidade do Estado, não dos governos, ok? Agora sim, vamos para Hobbes e ver o que é que Hobbes falou acerca da política. Hobbes é conhecido pela seguinte frase: o homem é o lobo do homem. Fala pessoal, não deixa de acessar o link na descrição desse vídeo com a terceira parte dessa aula. Ainda tem filósofos como Montesquieu, Voltaire, que falaram sobre política, além de John Locke, Hobbes, e nós precisamos concluir essa etapa de aula. E nós precisamos concluir estas aulas com essa terceira parte. Não deixa de conferir e finalizar a filosofia política na modernidade. Vai lá e clica aqui no link. Não deixa de curtir esse vídeo. Não deixa de compartilhar com os seus grupos de WhatsApp. Enfim, não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar nos grupos de teu WhatsApp. Se não é inscrito no canal, se inscreve e não deixe de ativar o sininho das notificações para estar sempre recebendo conteúdos novos. Forte abraço!